Efetivamente, a Lei 13.509, que entrou em vigor, aspas, né, foi publicada em novembro do ano passado, ela trouxe muitos benefícios para a facilitação da adoção, em razão, como você bem colocou, da diminuição de prazos. Eu só gostaria de observar que no Congresso Nacional caíram alguns vetos que tinham ocorrido por parte da Presidência da República, mas são poucos, né? Eu vi a divulgação em alguns meios de comunicação que o presidente teria vetado a lei. Não, não foi nada disso. Houve outros sim, há uma retomada de alguns dispositivos agora no Congresso Nacional, na data de ontem, mas poucos que haviam sido vetados pelo presidente. Efetivamente, a lei diminui prazos de manutenção das crianças e adolescentes em abrigos. A lei também diminui prazos de estágio de convivência, que antecede sempre a adoção, e, portanto, diminui já, né, o tempo para adoção, e coloca limites na duração do processo de adoção. Hoje em dia, aspas, de acordo com a lei, né, nova, o processo de adoção não pode durar mais do que 120 dias. Isso, de fato, significa o quê? O processo todo, desde o momento em que a criança sai do abrigo, o adolescente sai do abrigo e vai para a casa da família, esse processo tem que começar e terminar em 120 dias, é isso? A partir do momento que se inicia o processo de adoção, e obviamente ele deve ser iniciado ali durante o estágio de convivência, já existe, né, a possibilidade da ação de adoção iniciar o seu curso, 120 dias. Portanto, entre o estágio de convivência e a sentença que diz que efetivamente aquela criança é filha em todos os sentidos, né? Porque o filho adotivo é exatamente igual ao filho biológico. É filha de uma determinada pessoa, de um casal, o prazo limite é este. Não havia limite. Não havia limite, de modo que os processos tinham uma duração indeterminada e muito superior, certamente, aos 120 dias. Agora, doutora, é importante a gente frisar, nessa decisão do Congresso, dos deputados, dos senadores, tinha uma parte dessa autorização que fala sobre o encaminhamento à adoção de crianças e recém-nascidos abandonados e não procurados por familiares em 30 dias. Quer dizer, os juízes podem suspender o poder familiar sobre esta criança ou adolescente, caso os pais ou os membros não compareçam à audiência para confirmar a intenção de exercer o poder familiar. Isso também pode ajudar famílias que buscam adotar crianças mais jovens ou bebês ou até crianças de 1, 2 anos? Sem dúvida, e este é exatamente um dos artigos que tinham sido vetados pelo presidente da República e que foram retomados agora pelo Congresso Nacional. E, efetivamente, esse artigo parece ser bastante importante porque se em 30 dias, durante 30 dias, o recém-nascido e a criança não são procurados por seus familiares, seja a mãe, sejam outros familiares próximos na chamada família estendida, né? Haverá imediatamente a colocação da criança no cadastro de adoção. Não é que a adoção vá se fazer incontinente, logo após os 30 dias, mas a criança já entrará no chamado cadastro de adoção, portanto, pronta para que se iniciem todos os procedimentos da adoção. 30 dias, desde que nesses 30 dias a criança não seja procurada pela mãe ou familiares próximos no abrigo. Doutora, a partir dessa nova discussão sobre a adoção no nosso país, o que a senhora pode considerar como ainda um entrave para facilitar ainda mais a recolocação dessas crianças numa família constituída? Eu sempre acreditei que a lei de adoção foi muito bem elaborada, que essas modificações são positivas, mas o que nós precisamos é de uma estruturação no Poder Judiciário que possa efetivamente cumprir
os prazos e o prazo máximo de 120 dias, agora determinado por essa modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, feita por essa nova lei. É preciso que haja uma estrutura, sob pena dos prazos serem dobrados, inclusive porque a lei possibilita que o prazo seja estendido na hipótese de necessidade. Então, precisa haver toda uma estrutura para que o número de processos seja adequado para o juiz da Justiça e da Infância e da Juventude, para que as equipes multidisciplinares possam trabalhar de modo a que efetivamente as perícias, né, sejam realizadas a bom tempo, né, quando essas equipes interdisciplinares de psicólogos, assistentes sociais trabalham, na verificação da adequação do adotante ou do pretendente à adoção em face do adotado, né? Agora, algo que efetivamente se vê na prática que gera uma maior dificuldade de adoção é o cadastro de adotantes. Mas o cadastro de adotantes, ele foi estabelecido aqui no nosso país exatamente para evitar adoções que não sejam absolutamente gratuitas, porque a gratuidade faz parte, obviamente, da adoção. Então, não há como, por exemplo, uma mãe biológica, sabendo que há uma determinada pessoa que ela conhece e em que ela confia, ela não pode entregar diretamente esta criança, passando então pelo processo de adoção. Por quê? Porque não há possibilidade desta escolha prévia. Quem pretende adotar tem que se submeter ao cadastro. As crianças todas que estão ali em possibilidade de adoção têm que estar no Cadastro Nacional de Adoções.